Aí pessoal, estou aqui do lado da jornalista Milene Neri, especialista também em redes sociais. A partir de agora o portal vai fazer uma parceria com ela para a gente fazer umas entrevistas diferenciadas. E a Milene começou lá por Brasília, ela foi para lá conversar com a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, a Damares Alves. Como é que foi a receptividade dela lá? Foi no gabinete dela lá no Ministério, né? Foi no Ministério, né? Oi, gente. Então, no Ministério ela é extremamente receptiva. A Damares é realmente isso do lado bom, positivo, que a gente já tinha ouvido falar. É uma mulher incrível e que tem grandes projetos para o Brasil, bem como a equipe do governo Bolsonaro. Isso é bom pra gente. Inclusive ela falou bem do Amapá, já veio aqui outras vezes. Ela veio aqui como pastora, né? Ela fala na entrevista isso. Veio várias vezes aqui como pastora, mas ainda não veio como ministra. Mas vai vir agora, a partir do ano de 2020, ela vai vir e a gente tem já umas pautas, né, com ela, já agendadas. E vai ser bom, vai ser importante para o Amapá, vai ser importante para o norte do Brasil e importante para o Brasil de modo geral. Então, gente, assista a entrevista agora, não esqueça de curtir o nosso canal e deixa sugestões também de pessoas que a gente pode também entrevistar, né, Milene? Isso, a gente está aceitando essa dica e agora a gente abre com a Damares Alves e vem muita coisa boa também a nível de Brasil, a nível de Amapá, para todo mundo. Ok, gente, valeu, hein? Hoje a gente vai começar com a ministra, ela que é mulher, ela que defende aí a família e também os direitos humanos, né? Antes de ser Damares, ela é mãe, cristã, já foi também ativista, mas hoje ocupa um grande cargo, né? Que é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Damares, muito obrigada, viu, por conversar com a gente. E assim, a primeira pergunta é essa: como é que é ser tudo isso num Brasil tão desigual como o nosso? Não é fácil. É uma alegria estar aqui com você nesse programa incrível. Não é fácil. Não é fácil porque nessa pasta que eu estou conduzindo, foram agregados temas muito diversos e complexos. Então, lidar com todos esses temas, que estão divididos em 8 secretarias nacionais, mais a Comissão de Anistia, não tem sido fácil. Mas estamos conseguindo. Eu tive a liberdade que me foi dada pelo presidente de escolher um bom corpo técnico. Essa nova forma Bolsonaro de governar, da gente trazer pessoas por méritos e de uma forma mais técnica. Então, isso me ajudou muito, porque os nossos temas são todos muito técnicos também. São temas muito complexos. Direitos humanos, ele é imenso, né? Proteção da criança, são inúmeros. A defesa da mulher, a defesa do idoso, pessoa com deficiência, igualdade racial. Então, eu tenho conseguido liderar esse ministério porque eu tenho um bom corpo técnico, uma equipe extraordinária. E agora, o maior desafio no começo foi realmente explicar para o Brasil o que era esse ministério, né? A gente conseguiu mostrar o que é e estamos fazendo um diálogo com o povo, com a sociedade e acabou que esse ministério está no coração de todo mundo. E como é que está sendo esses primeiros meses de governo? Olha, não tem sido fácil para nenhum ministro. Nós pegamos uma nação falida, uma nação mergulhada em problemas imensos, uma nação em que o povo já estava desacreditado do poder público, a própria eleição mostrou, foi um voto era a última esperança do povo, e ao mesmo tempo o povo começou a alimentar uma expectativa muito grande neste novo governo. Então, assim, não foi muito fácil. Ainda existe uma oposição ativa no Brasil e raivosa, e aí tudo que se faz se questiona, tudo que se faz eles desmerecem e tentam colocar o povo contra a gente. Com esse grande movimento das redes sociais, nós estamos o tempo todo muito expostos, né? Muito expostos e muita cobrança, mas a gente está conseguindo lidar com tudo isso. E aí os resultados já estão aparecendo em números, né? Nós diminuímos no Brasil, em 10 meses, 24% o número de homicídios. O que quer dizer isso? O Brasil, até o ano passado, era o campeão mundial de homicídios. O ano passado foram mortos, 61 mil pessoas foram assassinadas. Diminuir 24% quer dizer que foi menos 7 mil pessoas assassinadas. Isso quer dizer, neste Natal, 7 mil famílias não vão estar chorando, 7 mil mães, pais, irmãos, filhos não vão estar chorando. Isso é um resultado
positivo. E avançamos também na área econômica, avançamos também em diversas outras áreas. Então, agora, no final desses 10 meses, a gente começa a fazer grandes entregas para o Brasil. Isso é muito bom. Você tocou aí no assunto de família, né? Que hoje, esse Natal, no próximo mês, 7.000 famílias não vão chorar os seus mortos. Isso é importante. Você já atua há mais de 20 anos nessa base familiar e é uma bandeira de luta também do governo. Fala pra gente qual a importância da família na sociedade. Olha, pela primeira vez o Brasil tem um Ministério da Família. E muita gente perguntou, por que esse Ministério da Família? É porque a gente precisa pensar como gestores, fortalecimento de família. As políticas públicas no Brasil, elas estavam sendo construídas sem trazer a família na perspectiva, para o protagonismo. Deixa eu dar um exemplo, assim, às vezes quando dá exemplo as pessoas entendem mais. Vamos pensar um programa extraordinário que é o Minha Casa Minha Vida. Sim. Tá? O programa Minha Casa Minha Vida. O que acontece? Tem uma família que mora aqui numa comunidade pobre, carente, mas ela está ali, mãe com avó, tio, tia, parentes, padrinho, madrinha. Então, tem aqui todo um vínculo social. E, às vezes, essa mãe, para sair, pode deixar até seu filho, às vezes, em casa, porque tem uma madrinha que mora perto, uma avó, uma bisavó, e tem ali uma rede de proteção natural. Quando ela ganha uma casa no Minha Casa Minha Vida, ela é transportada para um bairro bem longe. E ela muda com a sua família para lá. Mas ela tem que voltar para trabalhar, porque aqui é o lugar de trabalho dela. Então, ela volta e a criança fica sozinha naquele bairro, sem aquela rede natural de proteção. Será que não está na hora da gente pensar que os programas Minha Casa Minha Vida, programa de habitação, todos os programas de habitação, ao invés de tirar a família dessa área, em que já tem toda uma rede natural de proteção, mas construir ali a casa dela, melhorar as condições de moradia ali onde ela já está inserida. Então, é dessa forma que esse ministério vem, para dialogar a formulação de políticas públicas no Brasil, para dialogar a forma como nós vamos conduzir o fortalecimento de vínculo. Nós temos que fortalecer a família. E tem gente que falava assim, veio esse ministério para dizer que a família é papai, mamãe e filhinho. Essa não é a realidade do Brasil. A maioria das famílias hoje são lideradas por mulheres. O que a gente quer? Fortalecer essa mulher como líder, fortalecer os vínculos dela com o filho, manter esta mulher num local em que ela possa proteger suas crianças, garantir, por exemplo, a mulher que está amamentando, quem sabe sair 1 hora mais cedo do trabalho, facilitar a ida dela. Então, esse ministério veio para pensar formas da gente fortalecer os vínculos familiares. É importante também, a gente já ouviu falar que parece que vai haver um projeto vindo do Ministério da Família, que as mulheres poderão ficar 1 ano amamentando essa criança. Não é um projeto, é um sonho. É um sonho. A amamentação, ela exato, veja só, é um sonho da ministra. Eu fui em um país, eu fui na Hungria, em que lá a mulher pode ficar até 3 anos em casa. Não é que ela recebe por 3 anos. Ela pode ficar em casa com a criança até 3 anos e tem o emprego garantido de volta. Ela recebe por um período, e aí ela opta se volta ou se espera a criança fazer 3 anos. Quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, sonho de consumo de toda mãe. E começamos a estudar por que esse país chegou a essa conclusão. É um país rico, desenvolvido e que descobriu lá atrás, quando ele foi totalmente devastado pelas guerras, que para ele se reerguer, ele tinha que fortalecer a família. E é um exemplo de trabalho de políticas públicas para famílias, né? Aí eu cheguei falando que um sonho meu, e alguém perguntou qual seria o tempo ideal para você, como mãe. Eu disse 1 ano. Virou um barulho no Brasil, os empresários estão apavorados. Não. Esse é um tema do Congresso Nacional. Ministro não pode mudar isso. Isso é lei. É o Congresso Nacional. Não vamos mandar nenhuma proposta. O Brasil não está pronto para isso. Quem sabe um dia, quando formos uma nação rica, sem nenhuma desigualdade, a gente possa chegar lá. Mas a gente pode conversar algumas coisas. Por exemplo, a licença maternidade não pode ser 1 ano. Mas será que a gente não podia começar a conversar com os empresários, tipo, a mulher sair, a que está amamentando 1 hora antes do trabalho? Sim. Faz toda uma diferença. As grandes empresas, não está na hora delas começarem a pensar em construir creche nas suas sedes?
e essa mãe vir trabalhar com o seu bebê, os órgãos públicos, a gente começar a buscar alternativas que facilite essa mulher que está em fase de amamentação. Quem foi mãe sabe, na hora de deixar o bebê em casa sozinho é muito complicado, né? O recado fica dado. O lugar de mulher é onde ela quiser, tá? Nós temos competências e condições para ocupar qualquer cargo ocupado por um homem. A gente consegue. Nós temos o direito, inclusive. Então, o fato de eu estar ministra, inclusive, é um outro recado. Qualquer mulher pode ascender. Muito esforço, muita dedicação, como qualquer homem. Eu venho de uma comunidade muito pobre, famílias muito pobres, né? Do interior do Nordeste, onde eu passei a maior parte da minha juventude, adolescência e infância. Lutei muito para estudar, para conseguir chegar na faculdade. Trabalhei muito nos bastidores. Eu não fui nomeada ministra porque era amiga do presidente ou porque eu tinha uma bandeira conservadora. Eu trabalhei muito, muito para chegar onde eu cheguei no Congresso Nacional e firmar uma carreira ali dentro de 22 anos. E ser reconhecida, né? Então, assim, é possível a gente vencer todos os obstáculos no Brasil enquanto mulher. Tem muita coisa ainda para a gente avançar. Ainda existe discriminação, preconceito, ainda existem algumas violências contra nós que nós precisamos superar no campo do trabalho, mas nós estamos fazendo bonito. As mulheres no Brasil estão fazendo bonito, viu? É verdade. Tu falaste agora sobre essa questão da mulher ser o que ela quiser ser. A gente precisa respeitar também aquelas mulheres que não querem sair de casa, mas que gostam de ficar se ela quiser, o lugar da mulher é onde ela quer estar. O que a gente percebe é que ainda há um preconceito muito grande da parte da sociedade por aquela mulher que deseja, assim, ser esposa, cuidar dos filhos. Sim. Ou não. Ou até aquela mulher que não deseja ser mãe. Sim. Ser mãe. A mulher nasceu naturalmente para ser mãe. Uma vez riram de mim e falaram, você é louca, a mulher nascemos para ser mãe. Biologicamente, o ser neste planeta que nasce para ser mãe é mulher. Então, naturalmente, nós nascemos para ser mulher. Agora, querer ser mãe, naturalmente, nós nascemos para ser mãe. Agora, querer ser mãe é uma opção da mulher. É uma opção dela, né? Então, tem mulher que não quer ter filhos, tem mulher que quer ter muitos filhos, tem mulher que quer ser dona de casa, tem mulher que quer ser... eu juro para você, até vai parecer um pouquinho de contradição, mas eu acho que eu gostaria muito de estar todo final da tarde numa rede, balançando, e o marido trabalhando muito para me sustentar. Mas não é a minha realidade. Eu tive que ir para o mercado de trabalho muito cedo e aonde eu cheguei não tem mais retorno. Mas confesso que de vez em quando eu falo, ai, que bom poder chegar em casa, estar perfumada, esperando o marido, trazendo flores e presente. Mas não é a realidade da mulher brasileira hoje. É verdade, Agora, falando sobre violência contra a mulher, a cada 2 horas, tu és sabedora disso, uma mulher morta vítima, né, de violência contra a mulher. No Brasil, teve um aumento no ano de 2018 de 12% nesses dados. Isso é extremamente alarmante. As mulheres, a maioria das mulheres, elas não morrem por alcoolismo, por acidente no trânsito. Há uma perspectiva, ministra, de mudança desse... Olha, esse quadro nos assusta. Nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. E a equação não se fecha, porque nós temos a 3ª melhor lei de proteção da mulher. Isso não fecha. A gente tem que entender aonde está aí o problema, onde está aí que a gente não conseguiu se encaixar ainda. Mas a gente tem que explicar uma coisa que as pessoas às vezes se confundem. O que é o feminicídio? A mulher que é assassinada na rua por uma bala perdida, numa briga, essa mulher não é crime de feminicídio. Feminicídio é aquela mulher que morre em razão de ser mulher. O homem que odeia, o homem que ela se separou e este homem não aceita a separação e persegue, ciúme, a violência doméstica, a agressão seguida de morte, isso é feminicídio. E agora a gente tem essa nova lei para classificar. Uma mulher morreu, vamos classificar qual foi a motivação do assassinato. Então, é essa classificação que nos leva ao feminicídio. E ele é muito grande. Tem gente achando que é um exagero, que não existe feminicídio. Meu Deus, existe.
tempo todo nós estamos vendo mulheres sendo agredidas, machucadas, sendo assassinadas, mulheres sequeladas. A exemplo de Maria da Penha, a mulher que nos dá o nome, essa lei extraordinária, está sequelada, está numa cadeira de roda. A gente vai precisar enfrentar. Agora, eu acredito que não vai ser o poder público sozinho que vai vencer. Não adianta ter a mais linda ministra do mundo, um super-herói, um mito governando o país, os melhores juízes, a melhor delegacia, se a sociedade não vier junto. Você diz, então, que isso é uma questão cultural? Nós vamos ter que fazer uma contra-revolução cultural. Nós vamos ter, não estou dizendo que matar a mulher é cultura, mas nós vamos ter que conversar com a próxima geração. Eu estou apostando a erradicação da violência contra a mulher na escola. Sim, a partir de 4 anos. Nós temos um projeto no Ministério agora, chamado Maria da Penha Vai à Escola. Nós estamos indo à escola falar de violência contra a mulher. E estamos, inclusive, levando homens para ir às escolas, para falar de violência contra a mulher. O adolescente escuta melhor um homem, um menino se vai identificar melhor com um homem falando de violência doméstica. E você sabia que nós temos experiência do nosso grupo, que tem meninos que no meio da palestra falam assim, mas espera aí, então bater é crime? Mas lá em casa meu pai bate sempre, minha mãe fica lá, minha avó apanhou também. Ele veio desse ambiente em que é normal a mulher apanhar. Então, essa mudança, eu acho que nós vamos ter que ir para a sala de aula a partir de 4 anos de idade. Falar de respeito e dignidade, igualdade. Então, nós vamos ter que trabalhar isso muito cedo. Eu, inclusive, eu gosto muito de exemplificar, né? Eu falei, eu quero muito ensinar a menina a abrir porta de carro para a mulher. Levar flores para a mulher. Ah, você vai combater a violência com flores? Espera aí. Mas o que está aí não está dando certo. Me deixa levar flores, por favor. Me deixa conversar com esses meninos, por favor. O que foi posto até agora não está dando muito certo. Mas eu não quero que ele abra só a porta do carro. Eu quero que esse menino abra a porta da empresa dele quando ele for empresário, com igualdade para homem e mulher. Eu quero que ele abra a porta do partido, se ele for presidente de partido, do parlamento. Eu quero metade de parlamentar mulheres, meio a meio. Embora, gente, se somos metade dos eleitores, e o mais interessante, de contar uma coisa no Brasil, metade dos eleitores são mulheres e a outra metade são filhos de mulheres. Então, vamos embora ocupar o parlamento. Então, assim, é conversar com o menino lá a partir de 4 anos. E estar acompanhando essa criança, claro, obedecendo à especificidade de cada idade, de que forma vai apresentar o conteúdo para 4 anos, para 8, para 10, mas nós vamos ter que fazer essa revolução na escola. A mídia vai ter que vir com a gente, tá? A indústria do entretenimento vai ter que vir com a gente, as novelas vão ter que mudar o seu tom, os filmes mudarem o seu tom, os shows mudarem o seu tom, vai ter que ser uma luta de todo mundo junto, para erradicar a violência contra a mulher. Tu achas que isso é possível? Então? Sim, é possível sim. Quer ver uma coisa? Vamos olhar lá atrás a cultura do tabaco. O Brasil venceu o tabaco porque todo mundo se uniu e deu as mãos. Vamos fazer uma coisa assim, diferente, né? Algumas doenças nós erradicamos por causa de um trabalho cultural. Por causa de um trabalho educacional. A poliomielite, você é jovem, mas na minha época, as campanhas e as pessoas voluntariamente iam para a rua participar das campanhas de combate à poliomielite, de vacinação. O Brasil inteiro aprendeu a falar de vacina, havia tabus e resistência. Nós erradicamos muitas doenças, mas foi uma mudança cultural. Então, eu acredito que a violência contra a mulher é o desafio do momento. Está posto. Então, vamos todo mundo dar as mãos e rever aonde nós não acertamos, o que está aí talvez não está dando muito certo, vamos fazer uma mudança completa na política de proteção da mulher. Esse é um fator importante, a gente vai voltar lá para o assunto de escola, que você está falando sobre educação infantil, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto Proteger, né? Porque é um projeto que se iguala aí à Escola Sem Partido, mas ainda está um pouco confuso. O que de fato fala? Olha, veja só, nós estamos trabalhando muito a autonomia da família e a autoridade da família na educação dos filhos. A escola ensina, a família educa. E a escola não pode avançar território que é da família. E a família não pode abrir mão de suas prerrogativas e terceirizar a educação dos filhos.
cada um tem seu papel aí. Então, nós estamos trabalhando agora muito numa linha de conversar com a escola, que a escola venha com material adequado. Por exemplo, hoje nós somos surpreendidos em Brasília, acabei de ler uma matéria, que um professor falou de sexo anal, e inclusive de posições absurdas, sexo oral, usou palavras, palavras terríveis no quadro e mandou a criança falar de posições de sexo anal para crianças de 10 anos de idade. Está em todos os jornais de Brasília hoje. Espera aí, 10 anos de idade tem que aprender sobre posições de sexo anal, os termos que se usam, e aí a gente começa a ficar preocupado. Isso está ajudando o que a criança? Então, nós estamos conversando hoje com as famílias e com a escola. Não é nenhuma guerra de escola contra a família, de família contra a escola. O que nós queremos? Cumprir a lei. A lei diz o seguinte, que a escola não pode ensinar nada que atente contra os valores religiosos, éticos e morais da família. Então, a escola tem que combinar de vez em quando com a família. Olha, nós vamos falar de sexo com seus filhos, o material apresentado vai ser esse, já conversar com a família. E tem gente que fala assim, ministra, mas a senhora é a favor da educação sexual nas escolas? Sou, obedecendo à especificidade das idades, o material certo, o conteúdo certo, com a pessoa certa para falar com a criança. E você não pode falar de sexo para uma criança de 8 anos, da mesma forma que você vai falar para um adolescente de 16 anos. E o que aconteceu no Brasil nos últimos anos foi que confundiram tudo isso, o conteúdo era abordado de forma transversal, em todas as matérias, e todos os professores eram obrigados a tocar no tema, e às vezes tinha professor que não estava pronto. Mas nós estamos trabalhando aí agora a proteção da integridade da criança, a proteção do direito da família de educar. Você falou aí sobre a questão de família e escola que precisam trabalhar juntos. A gente vive uma realidade muito triste em relação à educação no Brasil, porque a maioria dos brasileiros, eles não tiveram acesso, né, à educação. Existe esse déficit educacional. Como é que fica? Vai ter essa educação familiar? Existe essa possibilidade? O ensino domiciliar, né? Então, veja só, nós estamos lutando para que o ensino domiciliar no Brasil seja aprovado, o famoso homeschooling. Tem muita família que gostaria de educar seu filho. Por exemplo, tem muita mãe, hoje é obrigatório você matricular uma criança com 4 anos de idade. Tem mãe que gostaria de ficar em casa mais tempo com o filho e não matriculá-lo com 4 anos. Tem mãe que está pronta para alfabetizar a criança em casa. Então, o que é educação domiciliar? Essa criança vai estar no programa de educação domiciliar, vai fazer a avaliação, está sendo alfabetizada mesmo, tem todo o material, é tudo muito regrado, não é uma coisa solta. Essa criança vai ser visitada pelo conselho tutelar, nós vamos saber se ela está realmente sendo orientada na família, está sendo alfabetizada, mas não é só 4 anos não, tem famílias que querem ficar com a criança até 12, 13 anos em casa. É uma modalidade de ensino, muito comum nos países desenvolvidos. Deixa eu dar um exemplo. O que é o ensino domiciliar? Tem gente que acha que é o pai e a mãe o dia inteiro ensinando a criança. Não. Num condomínio moram 8 famílias, tá? Crianças aí de 7, 8 anos de idade. 8 famílias. Esse condomínio mora muito longe de uma escola mais próxima. E às vezes para levar a criança tem que passar por uma linha, um lugar muito perigoso. Esses pais podem se reunir com essas 8 crianças e contratar professor particular para ir dar aula lá no condomínio para eles. Isso é ensino domiciliar. O pai e a mãe escolhem a forma, a modalidade de educar, de ensinar os seus filhos. É uma liberdade para pais. E quem mais vai ser beneficiado com essa modalidade? Famílias que querem ficar mais tempo com a criança, filhos de diplomatas. Imagina, não vou nem falar o diplomata, mas um servidor do Itamaraty, que tem o diplomata e o servidor. Esse servidor é escalado para trabalhar 3 anos na China. Aí ele pega a criança, tira do 5º ano e vai para a China. Ninguém aprende mandarim de uma hora para outra. Então, quando ele chega lá fora, ele tem que colocar o filho numa escola internacional. Sabe quanto que é a mensalidade de uma escola internacional? Em qualquer lugar do mundo é absurdo. Nós temos servidores do Itamaraty que chegam a falar para nós que o que eles gastam com escola internacional num país como a China é 60% do salário deles. Então, tem servidor que deixa os filhos para trás, vai sozinho e deixa a família. Se for dado a ele
a liberdade de fazer o ensino domiciliar, ele pode levar o filho com ele e voltar uma vez no ano para fazer a prova com o filho no Brasil. É dessa forma, e para mudar de série, para mudar de ano. Isso é um ensino domiciliar, uma nova forma de ensinar crianças que não seja necessariamente no espaço. Agora é o seguinte, a possibilidade também da criança estudar em casa, mas fazer educação física na escola. Essa criança está ligada a uma escola. Estudar em casa, mas participar das festinhas da escola. Então, é uma questão dos pais, uma decisão dos pais. Não passou ainda no Congresso Nacional, estamos aguardando que até o final deste ano a gente tenha uma votação. Esse é o Brasil que a gente sonha, né? Para a gente encerrar, ministra, vamos falar dos 26 milhões de idosos que a gente tem no Brasil. E a gente já ouviu falar que há um projeto aí para a terceira idade, essas pessoas que já contribuíram tanto para o crescimento do país. Fala para a gente sobre isso. Olha, nós temos poucas políticas públicas no Brasil voltadas para idosos. E o Disque 100, que recebe todas as denúncias de violação de direitos, violações de direitos, mas tem uma violência que a gente classificava como violência, e, por exemplo, o idoso está amarrado em casa. Chama a polícia, vai lá e denuncia, realmente chega lá e encontra um idoso amarrado. Essa família é malvada, quando tu vai conversar com a família, é o contrário. A família ama o idoso, mas ele tem Alzheimer. Se não amarrar dentro de casa, ele vai para a rua, porque a família não tem onde deixar enquanto trabalha. Tivemos alguns casos como esse. É de cortar o coração. O idoso é para estar amarrado? Não. Então, a gente estava pensando, nós estamos pensando de estar apresentando para o Brasil uma política pública de construção de casas-dias, lar-dias. O que é isso? Centro de convivência durante o dia. A família, assim como sai de casa, deixa sua criança numa creche, sair de manhã, deixar seu idoso nesse centro de convivência. Ali ele passa o dia, ele come, toma banho, almoça, brinca, faz atividade esportiva e de tarde a família volta, pega o seu idoso e leva para casa para dormir e fica com ele final de semana. Seria uma vida digna, né? Digna. E assim, esses idosos, nós temos alguns centros de convivência no Brasil. Quando a gente vai visitar, você começa a conversar, eles chegam lá deprimidos e doentes. Com 2 meses estão curados. Por quê? Convivência, vão dançar, vão fazer atividade. E tem mais, tem idoso que está indo para esses centros de convivência aprender uma outra profissão porque ele quer voltar para o mercado de trabalho. Então, nós estamos sonhando. Qual é o nosso sonho? Qual é o nosso sonho? O mesmo número de creches no Brasil, o mesmo número de centro de convivência. Atenção integral ao nosso idoso. E é um sonho que a gente vai começar a implantar agora e a gente começar a pulverizar isso no Brasil inteiro. Ministra, eu agradeço muito. Obrigada. A gente espera que você vá na Amazônia. Eu sei que você está sempre por lá, mas a gente precisa fazer esse feedback de estar mais perto e para você conhecer os ribeirinhos, ver a realidade daquele povo, daquelas crianças. Uhum. Eu amo muito a Amazônia, amo muito o Amapá. Estou sempre ali naquela região. Eu fui muitas vezes ao Amapá como pastora. Sim. Como ministra, não fui nenhuma vez. Precisa marcar para você ir como ministra, porque ali é uma terra que precisa muito. Muita diversidade cultural, muitos problemas. E eu vou dizer uma coisa para você, o Amapá não pode ficar para trás. Não vai ficar. Não vai. O presidente Bolsonaro tem dito, ninguém ficará para trás. Então, nós estamos com um olhar, uma atenção especial. Eu posso adiantar uma surpresa? Com certeza. Estamos lançando agora no governo federal um projeto chamado Abrace o Marajó. Nós separamos a Ilha do Marajó, especialmente por causa do número de violação de direitos e de abuso sexual de meninas e meninos. Os 16 municípios entraram no programa, só que na hora que a gente desenvolve o Marajó, a gente automaticamente está contribuindo com Amapá, Macapá, porque a gente sabe que muitas famílias do Marajó são atendidas na rede de saúde, de educação de Macapá, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho grande com o Marajó, mas qual é o objetivo? Trazer o turismo para a região, grandes hotéis, grandes resorts, mas também com um olhar muito especial para o Amapá. Então, o governo federal vai estar lançando nos próximos dias aí um grande projeto chamado Abraço Marajó, para em sequência a gente abraçar o Amapá também. Que boa notícia. Essa com certeza foi a melhor notícia que eu já tive. Que bom. Semana, e eu acredito muito nesse governo, acredito que os teus sonhos vão se tornar reais. Tomara. E a gente vai, sim, trabalhar junto para que esse Brasil dê certo, porque o Brasil já deu certo e a gente precisava só de uma equipe como essa. Exato. Obrigada.
Posso mandar um recado para as famílias? Pode. Para finalizar, À vontade. recado é o seguinte, ó, a esperança para o Brasil. Está tudo mudando, está tudo melhorando, esperança para o Amapá, estamos trabalhando muito. O presidente está se dedicando, nosso presidente não dorme, ele liga para a gente 4 da manhã, 5 da manhã, 3 da manhã, ele está trabalhando muito, os ministros trabalhando muito, nós somos um novo país. A esperança, se tem alguém aí do outro lado, desanimado, triste, em depressão, quem sabe até pessoas pensando em se suicidar, o suicídio cresceu muito no Brasil, calma, segura, já é uma nova nação, há esperança para o nosso país. É um novo tempo. Vamos celebrar. É um novo tempo. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada. Que maravilha.